Outro assunto que eu queria falar contigo aqui, né? Eu adoro. Eu noto da questão, assim, que tu domina muito bem da questão da adoção. E tu deve ter pego os vários casos. E te falo uma por ser postulante, mas outra por eu ser mesmo, né, filha do coração, né? Eu queria que tu trouxesse um pouco essa importância desse apoio psicológico, dessas fases de avaliações psicológicas, para o pessoal ter um conhecimento, né? Porque eu acredito que às vezes ainda eu quero desmistificar um pouco nesse canal, já que eu curto muito esse assunto, porque ainda lá no fundo ainda eu vejo um certo preconceito quando eu falo eu sou filha de coração ou penso em adotar. Eu queria que tu trouxesse algumas vivências tuas do teu consultório, da tua vida, o que tu acha desse assunto, porque é uma atribuição também que tu fazes, né, que é ser perita, né, da vara, né, da infância e juventude, né? Então, para as pessoas terem esse Assim, conhecimento, né? claro. Não, não, a gente já tinha pincelado, É, né? isso. Assim, Gê, eu atuo como perita, né, postulantes à adoção, e eu tomo uma postura bastante, que eu digo, bastante ética e vou muito para o lado de quê, tá? Assim, um filho adotivo não é a mesma coisa que um filho biológico, né? A pessoa, ou o casal, ou só a pessoa que queira adotar, ela tem que estar disposta a entender o que essa criança vai trazer junto. Né? E eu vejo assim, ó, eu tenho algumas vivências de que as pessoas elas assim, elas querem e acham que amanhã já vai estar com uma criança nos braços e a partir dali acabou. Não, né? A criança, quando ela é adotada, ela já vem com uma ruptura ela começa com uma ruptura desde quando estava no ventre. Ela teve uma ruptura com aquela mãe. Né? Então, assim, ó, dentro da avaliação psicológica, muito tempo atrás não tinha, né? E então, assim, as pessoas entravam na fila, tinha uma criança, pegava e ponto. Só que o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo de que as pessoas devolviam as crianças. Devolviam. Por quê? Porque a criança não precisa, é como eu digo, não precisa ser filho, não precisa ser filho adotivo, pode ser filho biológico, tem essas fases. Né? Então, dentro da avaliação, por que eu sempre falo que a avaliação psicológica ela é muito importante? Porque a gente vai ver se aquela pessoa, se aquele casal tem conhecimento do que realmente é adotar. Adotar é o quê? É começar do zero, né? Os pais, né? Começar do zero com uma criança que já teve uma história. Que vem com uma bagagem, né? Uma E que mochilinha. vem com uma bagagem. E ter o quê? E ter estrutura para lidar com isso. E entender que a avaliação psicológica é um divisor de água, sim. Porque tranca. Às vezes tranca. Né? E eu tenho muita consciência no sentido de dizer não, não vejo a possibilidade. Não estão preparados para esse processo. Né? Porque eu coloco o quê? A vida daquela criança, eu vou permitir É que uma um responsabilidade, casal ou né? uma pessoa não tenha condições, não tenha suporte psicológico, não é nem suporte É financeiro. afetivo, né? Já me fizeram um questionamento, né, de tipo assim, de pessoas assim que tu vê que realmente não tem paciência, ou até não tem conhecimento, ou até nem querem ter conhecimento, né, de quererem adotar por não conseguirem ter o seu próprio filho, né? Aí já me falaram assim: ah, mas Renata, se esse casal tiver um filho biológico, mas aí nasceu dali. Aí a maneira com que vai ser criado não vai ter ruptura, não vai ter nada a ser trabalhado, porque nasceu naquele ambiente. Agora, a adoção é diferente, sim. Sim, sim. Ela é diferente, Tu ela dá dizes que certo, ela dá são certo.
Mas no momento em que as pessoas, os postulantes à adoção, eles têm que ter um entendimento de que o processo é demorado, precisa passar pela assistente, precisa passar pela avaliação psicológica para entrar na fila. Eu noto, assim, como tu comentaste uma vez, né, em off, assim, às vezes as pessoas não têm nem paciência de passarem por uma avaliação, né, e vão querer ter uma criança. É, já passei por situações assim, ó, de tipo assim, quanto tempo, tipo assim, quanto tempo vou ficar, quanto tempo vai ser? Tá, daqui a quanto tempo eu vou ser liberado? Poxa, não, mal entrou, entra, conversa, vamos falar. Sabe? Então, assim, ó, é como se fosse pegar uma criança e a partir dali, ponto. Não, não é. No momento que nasce um filho independente, Gê, muda a dinâmica familiar, muda a dinâmica da família, muda a dinâmica do casal. E aí, tu está disposto a isso, a tua vida não vai ser a mesma. Então, eu tenho muito claro essa minha missão. É uma responsabilidade, né? Eu acho. É uma responsabilidade e eu abraço elas no sentido de trazer dentro da minha avaliação psicológica, de ter a certeza, estão aptos ou não estão aptos. Por quais motivos não estão? Eu acredito que essas pessoas que não estão aptas são pessoas que, se tu deixassem seguir um processo, daqui a um pouco estão devolvendo as crianças e causando muito mais problemas para aquelas crianças. Acumulando traumas. Acumulando traumas. Acumulando traumas, então assim, ó, às vezes pode ser que eu seja vista um pouco com um olhar, né? Mas é que eu não me flexibilizo no sentido de levar em consideração outras questões. O que eu levo em consideração é esse casal ou essa pessoa, né? Porque às vezes tem pessoas que querem adotar de forma solo. Assim, não interessa. Não interessa quem vai adotar, interessa se essa pessoa ou esse casal, né, tem noção do que está por vir. Como eu digo, é uma caixinha de surpresas, é uma mochila que tu não sabe o que vem. Pode ser que lá adiante, só que aconteça alguma coisa, mas isso acontece com crianças biológicas. Sim. Então, são fases que podem ser um pouquinho mais intensificadas, mas não quer dizer. Só que o casal tem que estar o quê? Tem que estar ciente e tem que entender no momento que chegam até mim, né? Já com vamos dizer assim, que chato, ou que, poxa, precisa passar por isso, tá? Mas quanto tempo? Sabe? Ou tipo, fico olhando pro relógio, pô, o que tu tá me ouvindo? O que tu tá entendendo disso? Né? Tanto que eu gosto muito de usar testagens projetivas para saber o que tem dentro daquilo, o que tem por trás do que está superficial, o que está por trás daquilo ali, qual é o sentimento daquela pessoa. E ali clarifica bastante, né? O teste projetivo, ele traz... Aí eu digo, a psicologia é fantástica, eu não tenho o que dizer. É um troço muito maravilhoso. E é uma diferença, né? Porque antigamente eu vejo por mim, né? Que sou filha de criação, fomos adotados 5, né? É uma história grande, assim. E naquela época só ia juntando criança e tudo bem. E nessa minha história, né? Teve um irmão meu que não aceitou essa questão de ir para casa da minha mãe adotiva. E teve esse problema, entre aspas, da adaptação. E na época eu noto que faltou o quê? Faltou toda essa rede de apoio que hoje nós temos. Hoje a gente tem esse curso, a gente tem um entendimento. Porque o que aconteceu? Essa criança saiu de um ambiente para outro. Sem mais nem menos.
E queriam que desse certo essa maneira, né? E hoje, Sim, a ele criança. precisou do quê? Ele precisou se compreender, né? Ele É, precisou compreender a situação e as pessoas que estavam na volta saber lidar. Aí temos o quê? Nós, sim, né? Para resolver todo esse contexto. Então, assim, ó, acontece, mas assim, ó, tem que acontece ter. muito. Tem que ter Eu esse apoio. atendo muito crianças, né, que estão ainda nessa fase de testagem, e é uma fase que ela tem um início, mas ela tem um fim. Sendo bem trabalhada, tem um fim. Então, a gente precisa focar no quê? No trabalho e no desejo de fazer a diferença. É. Sabe que eu ouvi muito, Rê, assim, né? Nessa minha fase de postulante de adoção. Deus o livre, tu pegar uma criança bem leiga, assim, né? Tu pegar uma criança com 10 anos. Que Deus o livre vai vir já com aquelas coisas das famílias, tu não sabe o que vai vir, não sei o quê. E eu pensando assim, apavorada, né? Que tem também uma diferença de uma criança que tá num abrigo, de uma criança que tá saindo de uma família porque tá perdendo, né, a guarda, a família. Como é que você diz? Destituir a. É destituição da família. Isso, destituição. É diferente, né? Todo esse aspecto, então isso eu tô falando certo. Eu noto, Rê, que nós todos se adotamos todos os dias, porque eu te conheço, tu tem toda uma vivência, e de certa maneira nós fechamos uma parceria. E eu acredito que não é porque eu tô nessa função, né, nessa jornada, mas eu começo a ver adoção em tudo, sabe? Eu acredito que não tem idade, não tem limite, assim, porque analisar até nas amizades, no nosso companheiro, né? Não sei se estou falando certo, mas é um companheiro que tu conhece, um relacionamento, são pessoas, né, que não nasceram do mesmo lugar que tu, não é da mesma família. Então, tem essa possibilidade de mudar, né? O que tu me diz quando a pessoa fala assim, ah, tem 10 anos, não tem mais futuro essa criança? O que tu me diria, A assim? a questão é, não foi a criança que decidiu ir para o abrigo. Não foi porque ela fez alguma coisa para estar no abrigo. Alguém negligenciou com ela, fez com que ela sofresse e a ponto de perder a guarda dessa criança de 10 anos para ir para o abrigo, Sim. né? E tem muito tem muitas questões que muitos me falam assim, que um já relatou para mim, disse assim, tia Renata, se eu acredito que se tu tiver 10, 11, 12, que tu tiver no abrigo, é como se tu tivesse uma nova oportunidade de viver a tua vida, de viver a tua vida feliz. Ai, que É um amor, sentimento né? de gratidão. Ah, E aí tem que ter essa perspectiva. Tem, claro, tem toda aquela questão das vivências estarem mais latentes, de ter mais recordações, mas assim, e a parte boa no sentido de resgate? Estou isso. sendo resgatado, estou tendo a oportunidade de construir a minha vida de forma diferente, É. né? A oportunidade de ter uma vida digna. Então, assim, ó, a maioria deseja, vamos lá, extrapolando 5 anos, e muito escutar, porque aí não teima. Já ouvi, porque não teima, Ai, porque que aí já não coisa, tem né? tanta lembrança. Mas aí é que tá. Então quer dizer que as que têm lembranças não têm mais o direito de reconstruir a sua vida? Eu tenho situações, histórias que a gente, né, presencia de ser adotado uma criança pequenininha e um adolescente de 15. E o adolescente se achar assim, ó, presenteado por Deus, presenteado pela vida, por ter uma nova oportunidade de Eles se refazer sentem, a né, sua história. excluídos já, Não é né? assim. Claro que vai ter as questões da adolescência, mas isso todas as crianças têm. Então, o incentivo da adoção tardia, né, são crianças a partir de 8, né, que as pessoas dizem assim, mas aí traz muita situações, traz muitos traumas. O incentivo da adoção tardia é
A, a, Resgate, né, dessa criança, né? é o resgate de uma criança que, tipo assim, ó, ele não foi pro abrigo porque ele era sabe? É porque houve uma negligência. Tu não sabe como essa criança foi criada, tu não sabe por que foi saído, por que foi retirada daquela família. Então o problema não está nela. O problema está na família. E isso é Porque muito eles que eu queria tentam, na comentar verdade, Oi? Desculpa, eu só queria isso, reforçar o que tu tá falando, até vou frisar esse pedaço, que o pessoal não tem essa noção, né? Não é a criança, né, Rê? Poxa. Não, e assim, ó, a culpa não foi. Aí que tá. É como se tivesse uma crendice de que a criança de 10 anos não tem mais jeito, de que ela já veio carregada, de que ela já tem um pensamento torto, vamos dizer assim, e que não tem mais condições de ser resgatada. Olha só o presente aqui. Então, assim. Assim, ó, o incentivo da adoção tardia nessa intenção de que a criança, ela não está ali porque ela fez alguma coisa, é porque negligenciaram com ela, né? E ela ter uma oportunidade de refazer a sua vida. Né? E essa pessoa que me disse assim, tia Renata, é como se fosse assim, ó. Eu perguntei assim, se fosse, né? Se tu tivesse sido adotado mais velho, com 10, 12 anos, como que tu te sentiria? E ele disse assim, nossa, eu acho que eu ia me sentir que eu estava sendo salvo. Ai, que coisa querida, né? De ouvir, né? Eu estava sendo salvo, porque no abrigo, o que acontece no abrigo? Eles são bem cuidados. Mas o que é? É de forma geral. Eles não têm o. Não pode, mas nem pode, difícil, né? É difícil para as cuidadoras dali. Porque ter um vínculo, né, é complicado, então tem que ser uma maneira mais, né, vamos dizer assim, mais generalizada. Isso. Imagina os bebezinhos delas, tentar não trazer aquele vínculo, por quê? Porque eles estão numa casa de passagem. Isso. Então, assim, ó, todos têm que estarem trabalhados, todos têm que estarem preparados para agir em cada contexto. Então, assim, essas crianças maiores, né, a angústia e o desejo de resgate tá latente, tá ali, tá presente, dia após dia esperando, e eles têm noção de tudo que está acontecendo. Tem. Né? E aquela questão assim, ó, de ser resgatado, né, de ter uma nova oportunidade. Que eu acho que eles acabam compreendendo, né, que geralmente os casais querem menores, né? Eu acho que eles têm também essa noção, né? Sim, tem essa noção, no sentido assim, poxa, já não tô mais no perfil dentro do desejado, né? E eu vejo, graças a Deus, né? Eu sou católica, acredito muito, né? E a fé, né, é muito, muito importante em tudo, tá? Dentro da psicologia também, né? E eu vejo assim, ó, que de uma certa forma esses encontros que são feitos, essas avaliações que eu também trago muito, a gente consegue abrir um pouco os horizontes dos casais e das pessoas no sentido assim, poxa, por quê? Vamos aumentar um pouquinho, né? No sentido, aumenta um pouquinho o leque, tu vai estar trazendo, né? Claro, tem uns que alegam assim, mas eu quero curtir a fase de bebê, Quero a né? vivência, Mas assim, né? mas tipo assim, ó, e uma criança de 10 anos, poxa, tem aquela etapa dos 10 anos também, né? Então, assim, ó, a gente está conseguindo, tanto os cursinhos, né, como da Elo também, falam bastante na questão da adoção tardia, para que a gente consiga,
para que essas crianças tenham essa oportunidade também. Ter esse E que entendimento, pode né? ser muito, e outra pode ser muito, como é que eu vou dizer assim, pode ser muito feliz. Isso. E a possibilidade de ser feliz vai depender do quê? Vai depender do movimento da família para que dê certo. Sim, claro. Independente de ter 1 mês ou de ter 10 anos, o Sim. que vai influenciar é o movimento da família em querer que dê certo. É. Só é procurar, é ir atrás, é procurar ajuda, é Essa conversar. rede de apoio, né? Eu quero já, né? Não me espichando muito. Já deu 1h05 aqui. Ai, tô tão feliz, porque assim, ó, parece Eu que. falo. Não, Então, peraí. tipo assim, Pode falar. dentro da área da psicologia, o que eu julgo importante, né, para aquelas pessoas que estão se formando, para aquelas pessoas que já estão formadas, é que procurem aquilo que mais gostam, a área que mais gostam e se aperfeiçoem muito o tempo inteiro. Eu digo assim, ó, eu tô na minha 4ª pós-graduação, tá? E fora não sei quantos cursos, livros, o importante é o quê? Tu tá sempre atualizado dentro daquilo que tu quer. Tu vai trabalhar com o quê? Tu vai trabalhar com terapia cognitivo-comportamental? Faz uma pós, faz cursos, adquira livros, aprenda metodologias. Então, assim, ó, é procurar sempre o melhor. E outra coisa, nada que um livro, nada do que tu escuta, de tu fazer uma pós-graduação para te acrescentar. Né? Claro, tu pode pedir auxílio para um colega, mas assim, quem faz a diferença é tu. Claro. Eu vejo até, Tu Renata, faz a diferença. na graduação mesmo. A faculdade, ela vai te dar uma pincelada. Não vai te Uma dar tudo nas pincelada. mãos. E eu. Riquíssimo, isso é riquíssimo. Porque assim, ó, depois que tu te forma, isso aconteceu comigo. Eu me formei e eu pensei assim, o que faz uma psicóloga? O que eu faço agora? Sabe? E Não. hoje, depois de 15 anos, né, trabalhando, hoje os insights, hoje as questões, elas são mais visíveis aos teus olhos e tu consegue enxergar numa profundidade e num patamar bem além do que a pessoa que está ali contigo, entendeste? Claro. Uma outra dimensão. Mas por quê? Porque tu lê, porque tu estuda, porque tu corre atrás, né? Então, assim, ó, o que eu diria, no caso, eu tô na 4ª pós-graduação, eu prometi cruzando os dedos que seria a última, porque não vai ser a última. Porque é a sensação de tipo assim, ó, eu tô por dentro desse assunto, não, eu tô sabendo, né? E principalmente no que tange, né, para mim, que é a parte da questão de aprendizagem, eu vou muito a fundo, então, claro, eu mesclo um pouco, né, eu vou um pouco para testagens, que é onde eu gosto muito, então eu me aprofundo muito. Cursos eu não sei quantos, né? Testagens não sei quantos eu já tenho no meu acervo. Avaliação psicológica, né? Na área de perícia também estudo muito na área da aprendizagem, na área de perícia e principalmente também na área da análise do comportamento, que é o trabalho de intervenção, né? Da análise do comportamento aplicada, que também, na verdade, que também eu gosto muito, porque o ABA que a gente fala não é só para crianças com autismo, é para todo mundo. Para todo mundo, é isso mesmo. É tu conseguir resolver, é tu avaliar aquilo que aquela criança, no caso, né? Quando é criança, é daquilo que a criança precisa e a criança funciona. Vou falar rapidinho, Giana, vou tentar. Não, vai. Assim, ó. Quando ela traz algum transtorno, quando ela tem alguma dificuldade, ela tem habilidades que precisam ser consolidadas para te passar para a próxima. Uhum. Porque assim, a criança tem seu tempo, não. Não é cada criança tem seu tempo. Nós temos um limiar.
Tá? Se a criança fugiu daquele limiar, se ela não adquiriu tal habilidade que é considerada dentro daquela faixa etária, ela está em atraso. Então, o que é análise do comportamento aplicado? Falando de uma maneira bem simplista, tá? Porque os analistas do comportamento podem, né, depois me criticar. A gente avalia a necessidade daquela criança e a gente vai adquirindo aquelas habilidades primárias para consolidar as habilidades que estão para frente. Né? Então, isso vai de um estudo, de um olhar, de uma observação, de uma avaliação bem rebuscada, onde tu precisa observar detalhes, onde tu precisa ter o contato com a família, onde tu precisa ter contato com a escola, onde tu precisa ter contato com todas as pessoas ao redor relacionadas à criança, né? E para finalizar, o que eu digo para os colegas, né, estudantes, eu acho que eu já falei, mas vamos repetir o que eu trago de experiência durante esses 15 anos de graduação, é que não parem nunca. Às vezes está cansado, mas assim, ó, mesmo cansado vai atrás. Porque só a graduação, ela te dá uma pincelada, mas quem vai aprofundar é tu. É tu que vai decidir naquilo que tu vai querer ser expert, entendeu? E é notável também, né, quando gosta, né? E daqui a um pouco se vê que não é pra ti, tudo bem, né, também, né? Porque... E vendo assim, não, isso aqui já fugiu um pouco, né, daquele... Tu te conhecendo e vendo aquilo que mais te atrai, porque quando te atrai, o gosto pelo estudo, o gosto pela procura é muito maior. Sim, daqui a pouco não é pro lado da educação, mas daqui a pouco é a parte mais organizacional, daqui a pouco é mais TCC. Por falar com profissionais, fazer uma terapia, ler, né? Essa mesma troca que eu tô tendo contigo, assim, não tem preço, assim, porque é riquíssimo. Tu nem tarde. Claro. No momento que tu decidir, é o momento certo. Muito legal. Né? E é isso aí. É sempre tu querer aprimorar, não para ser melhor do que ninguém, mas para te poder ajudar melhor as pessoas. Isso aí. A mensagem é essa, é tu estar qualificada a ponto de tu conseguir auxiliar as pessoas de uma maneira assertiva. É isso aí, muito obrigada. Eu acho assim, ó, que foi uma manhã para mim riquíssima. Pra agradecer 1000 vezes essa semana para ti, até então logo. Tá bom? Adei, vamos nos falando, tava ótimo. Beijo para adorei. Crianças.